Salve, salve! Você que está querendo estudar no Colégio Objetivo aqui em São João da Boa Vista, fazer um ensino médio lá, vai ter um concurso de bolsas lá do ensino médio. Tá aqui, ó, aí. Concurso de bolsas para o ensino médio para o ano que vem. A prova vai ser dia 20/9. Faz a inscrição lá no site, tá ali, ó, objetivosanjoão.com.br. Se inscreve lá, participa do concurso. Quem sabe você ganha uma bolsa e vai estudar lá no Objetivo. Eu sou o professor Savoy, sou professor de matemática lá do Objetivo e hoje aqui nós vamos dar uma olhadinha em como é a prova de matemática desse concurso de bolsas. A prova de matemática vai ter esses conteúdos aí, que é a equação do primeiro grau, sistemas de equações do primeiro grau, equação do segundo grau, porcentagem e teorema de Pitágoras. Equação do primeiro grau são aquelas equações onde tem uma incógnita, uma variável que você não sabe, por exemplo, x. E você vai ter que descobrir o número dele. Por exemplo, assim, ó, x mais 5 igual a 8. A solução disso é você deixar o x de um lado do igual e todo o resto do outro. Então, esse 5 você pode passar para o outro lado da igualdade e ele passa fazendo a operação inversa que ele vinha fazendo aqui. Fica 8, o 5 está somando, passa subtraindo, portanto, x igual a 3. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando e assim por diante. A soma de um número, vamos lá, ó. A soma de um número, que número é esse? É um número que nós não sabemos, número x. Com o seu quíntuplo, o quíntuplo de um número 5 vezes. Então, a soma de x com o quíntuplo de x, que é 5x, é igual ao dobro é 2 vezes, deste mesmo número, 2 vezes x, portanto, somado com 40. Somado com 40. Tá aí. Essa é a equação de primeiro grau. Para resolver, então, tudo que é x para um lado, tudo que é x para o outro. Aqui já tem x mais 5x. Esse 2x que está aqui somando vai passar subtraindo menos 2x. E o 40 já está lá, fica lá. Portanto, x mais 5x dá 6x, menos 2x fica igual a 4x, e 4x é igual a 40. O 4 que está multiplicando vai passar por outro lado, dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão, e, portanto, o x é igual a 10. Esse é o número procurado. Um outro assunto que vai cair é sistemas de equações, que agora tem duas incógnitas, duas variáveis que você não conhece. Por exemplo, assim, ó, x mais y é igual a 5 e, ao mesmo tempo, o x menos y é igual a 1. Você tem que achar os valores de x e de y para que satisfaça essa equação. Existe um método, existem vários, mas um método da substituição, onde você, nessa primeira equação, o x fica igual a 5, que já está lá, menos o y passa subtraindo. E aí você pega este valor de x, isso é o x, ó, isso aqui é o valor de x, e coloca no lugar do x aqui embaixo. Em vez de escrever x, você escreve 5 menos y e completa o resto com o que tem, menos y igual a 1. Vai ficar 5 menos 2y igual a 1. Portanto, menos 2y igual a 1 menos 5. O menos 2y fica igual a menos 4. Multiplicando
os dois lados por menos 1, fica aqui 2y igual a 4, o y é igual a 4 dividido por 2, portanto, o y é igual a 2. E para você achar o x, você volta aqui, né? Ó. O x é igual a 5 menos y, o y é igual a 2, o x é igual a 5 menos 2, portanto, o x é igual a 3. Está aí os dois valores que precisávamos saber, y igual a 2, x igual a 3. Isso é um sistema de equações. Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Vamos chamar então aqui, ó, a quantidade de exercício que Carlos resolveu de x. E Newton, vamos chamar a quantidade de exercícios que ele resolveu de x. Carlos resolveu 36 exercícios a mais. Então, o Carlos resolveu 36 exercícios a mais que o Newton. O Newton mais 36. Né? O x é igual o Carlos y, Newton mais 36. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90, quer dizer, o que o Carlos resolveu mais o que o Newton resolveu é igual a 90. Aqui, o x já está até preparado para colocar aqui. O x é y mais 36. Então, no lugar de x, você escreve y mais 36. Mais y. Ó, esse cara é o x. X mais y. Isso é igual a 90. Y mais y é 2y, que é igual a 90 menos 36. 2y é igual a 54. Portanto, y é igual a 54 dividido por 2, que é igual a 27. Agora nota, a pergunta foi: qual o número de exercício que Carlos resolveu? E o número de exercícios que Carlos resolveu é x. Então, o x é igual, aqui nessa equação aqui, y mais 27. Portanto, mais 36, desculpa. 27 é o y, desculpa aqui. Mais 36. Portanto, o que o Carlos resolveu é 27 mais 36. 50, 63. 63. Você poderia fazer de outra maneira também, né? Ó, o Carlos resolveu 63. Você poderia fazer de outra maneira. Se a soma dos dois é 90 e o do Newton foi 27, o do Carlos é 90 menos 27, que dá 63 também. Isso aí, equação, sistema de equações. Um outro assunto, um outro conteúdo, são equações do segundo grau. Equações de segundo grau são aquelas que você tem um número a que multiplica x² mais um número b que multiplica x mais um número c igual a zero. É a equação desse tipo, diferente daquela que só tinha x, esse tem x². E a solução disso passa pelo Bhaskara, que delta é b² menos 4ac, e as soluções são menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, famosa fórmula de Bhaskara.
Cabe aqui lembrar que se o delta for maior que zero, significa uma raiz de um número maior que zero, vão haver duas soluções diferentes para essa equação. Se o delta for igual a zero, a raiz de zero é zero, portanto vai ficar só uma solução, ou duas soluções iguais, só uma solução. E se o delta for menor que zero, significa raiz quadrada de número negativo não existe, não tem solução, nenhuma solução para a equação. Quer um exemplo? Está aqui. Resolva a equação x² mais x menos 6. Cadê o número, o inicial? O inicial está aqui, ó, o 1. Aqui também tem 1. Então, o índice A é 1, o B é mais 1 e o C é menos 6. Não esquece que esse sinal faz parte do número ABC. Resolvendo, então, delta igual B² menos 4AC, vai ser o B vale 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A também vale 1, e o C, não esquece, você vai errar, menos 6. Portanto, o delta é 1 mais 24. Menos 4 vezes menos 6 é 24. O delta é 25. As raízes, menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Menos B, menos 1, mais ou menos, raiz de 25 é 5, e 2 vezes 1, que é o A. Então, temos aqui duas soluções. Delta positivo, duas soluções. Menos 1, menos 5, dividido por 2, que é menos 6, dividido por 2, é menos 3. E a outra solução? Menos 1 mais 5, dividido por 2, que é 4, dividido por 2, uma outra solução, 2. Então, o conjunto solução para essa equação, valores de x satisfazem essa equação, menos 3 e 2. É assim que resolve a equação do segundo grau, dessa maneira aí, né? Usando o Bhaskara, resolve essa equação. E se o delta é positivo, como no nosso caso, serão duas as soluções. Só para dizer quantas soluções reais a equação possui. Não é para resolver a equação, é só para dizer quantas soluções. Então, eu tenho que só analisar o delta. O delta, B² menos 4AC, identificando aqui, B é 1, A é 1, B é menos 2, cuidado, você vai errar com menos, não esquece. E o C é 1. O delta, então, B², 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 1. Isso vai ser 1 menos 4 vezes menos 2 é mais 8. Então, o delta é igual a 9. O delta é maior que zero. Então, quantas soluções existem? Se o delta é maior que zero, existem duas soluções para essa equação. São duas as soluções. Esses problemas, essas equações podem vir em forma de problema, né? Não exatamente já a equação, mas um problema. Aí você vai ter que ler o problema, representar a equação e resolvê-la, como esse que nós vamos ver aqui. Um agricultor está fazendo uma horta retangular. Vamos tentar desenhar a horta retangular do agricultor aqui. Retangular é assim, né? Lembra?
É um retângulo. Tal que a largura deve ser 2 metros menor que o comprimento. Então, se o comprimento for x, a largura tem que ser 2 metros menor que o comprimento. Tem que ser x menos 2. Ó. O comprimento, a largura, 2 metros menor que o comprimento. X menos 2. Sendo x a medida e a área total, outra informação, a área total deve ter 8 metros quadrados. Como que calcula a área de um retângulo? Um lado vezes o outro. Então, x vezes x menos 2 tem que ter 8 metros. Qual é a medida desse comprimento? Fazemos aqui a solução para isso. Multiplicar x por x, distributivo aqui, x ao quadrado, multiplicar x por 2x, distributiva, menos 2x, igual a 8. Passando o 8 para o outro lado, ele vai passar com o sinal negativo, menos 8, igual a 0. Agora a solução dessa equação do segundo grau, ou as soluções, né, que pode ser que tenham duas. O A está aqui, ó, é 1, o B está aqui, que é menos 2, e o C está aqui, que é menos 8. Não esquece do sinal, eu fico falando isso e você vai acabar esquecendo. Delta, B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e C, que é menos 8. Não esquece. Então, o delta, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 8 é mais 32. O delta é 36. Resolvendo, menos B, menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 36, dividido por 2A, que é 2. Menos 2 dá 4, mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido por 2. Duas soluções, 4 mais 6, que é 10, dividido por 2, é 5. Outra solução, 4 menos 6, que é menos 2, dividido por 2, é menos 1. Agora vamos prestar atenção na pergunta. A pergunta foi, sendo x, qual o seu valor? X é o comprimento da horta. Pode existir um comprimento de menos 1? Não. Então não é que isso não é solução para essa equação. Isso não é resposta para a pergunta. Isso aqui não serve para este problema. Então, qual o valor de x, que é um comprimento? O x é igual a 5. O comprimento é de 5 metros. Não pode ter um comprimento de menos 1 metro. Não é verdade? Esse é o mesmo, não vou resolver. Porcentagem. Bom, vamos lá. Porcentagem é aquele símbolo, né? Porcentagem, que significa por cento. E o que significa por cento? Significa por 100. Então, 20%, eu posso entender que é 20 por 100. 20 em cada 100. E isso, no decimal, também pode ser escrito como 0,2. Isso é 20%. 20 sobre 100 ou 0,2. E assim nós resolvemos problemas do tipo, quanto é 35% de 400? Tem várias maneiras, eu prefiro essa, ó, 35% de 4.000, desculpa, eu falei 400, mas de 4.000. E é só fazer essa conta. Lembrando que, como tem 2 zeros aqui, eu posso eliminar esses 2 zeros aqui. Ficou 35 vezes 40. 35 vezes 40 dá 1.400.
1.400 é 35% de 4.000. Uma outra. Quantos por cento é 125 de 500? Então, olha, x por cento de 500 é 125. X% é o que eu conto se eu quero saber. Ó, dois zeros aqui, dois zeros aqui. O x é igual a 125 dividido por 5. O x vai ser igual. Você não sabe fazer isso? Né? Dá 25, tá? Faz essa divisão, dá 25. Então, quantos por cento é 125 de 500? 25%. Fazendo a conta assim. Mais um de porcentagem em cima de porcentagem. Calcule 20% de 30%. Então vamos lá, ó. 20% de 30% de 50. Podemos cancelar uns zeros aqui, né? Ó. Aqui tem dois zeros, vou cancelar com esses dois. Aqui tem um, vou cancelar com um só. Sobrou 2 vezes 3 vezes 5, dividido por 10. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, dividido por 10, 3. 20% de 25% é igual a 3. Um outro assunto é o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras você sabe que é hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo reto. Isso é hipotenusa. Isso só vale para triângulos que têm ângulo reto, e a hipotenusa é o que está oposto, é o maior lado, ou que está oposto ao ângulo reto. Os outros lados serão os catetos, e aí não importa qual a ordem deles. É simples assim. Uma casa de 2 pavimentos está sendo construída, sendo necessária uma escada que ligue os 2 andares. A fim de projetar corretamente a escada, é preciso conhecer seu comprimento. Então, tem uma escada que liga os 2 andares. Tem aqui um andar e outro andar, ó, o andar de baixo e o andar de cima, e vai ter uma escada que liga os 2 andares. Tá aqui. Ele quer saber qual é o comprimento dessa escada. Vamos chamar esse comprimento da escada de x. Esse comprimento da escada é x. Aqui é um ângulo reto, portanto, esse triângulo é um triângulo retângulo. Os únicos dados disponíveis são a altura de 3 metros e o comprimento horizontal do primeiro ao último degrau, que é 5 metros. Aqui é 3, aqui é 5. Qual é o comprimento da escada? Olha, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado, 9 mais 25, x ao quadrado é igual. 9 mais 25 vai dar 34. E 34 não é uma raiz exata, não tem problema. O x é raiz de 34. E assim, esses são os assuntos que teremos, né, no concurso de bolsa para o ano que vem, lá do objetivo.
Espero que tenha ajudado alguma coisa, tenha esclarecido alguma coisa para vocês esses exercícios, esses esclarecimentos. O concurso de bolsa vai ser no dia 20, lembrando, vai ser no dia 20, é para quem quer estudar o ano que vem, no primeiro ano do ensino médio. Quem está no nono ano esse ano, então, né? Se inscreve lá, objetivo sãojoão.com.br. Dá tempo, é só se inscrever. Dia 20 ainda tem tempo, né? Dá tempo de você estudar um pouco, dá tempo de você rever esses assuntos aí. Espero você o ano que vem lá no Objetivo.